Fala pessoal, eu vou comentar agora sobre o Guard, que foi uma mini palestra que eu dei aqui no Ruby PA da cidade de Paulo Afonso, agora em janeiro de 2017, ok? Na hora que eu estava apresentando lá não deu para gravar, não deu certo, então eu estou gravando aqui em casa apenas para repassar esse conhecimento, que apesar de simples, muita gente ainda não conhece, não usa, então vale a pena a gente comentar, falar para que é que serve, como é que ele funciona, ok? Então vamos lá. Então, ó, o que é o Guard, né? Veja, ele está dizendo aí que o Guard é simplesmente um monitorador de arquivos do sistema. Ele fica monitorando arquivos do sistema, ok? Aí ele diz aí que, em outras palavras, isso detecta quando você salva um arquivo, por exemplo, e ele pode rodar um comando. Então, basicamente, você roda o Guard e ele fica monitorando a pasta do seu sistema, a pasta lá do Rails, no caso da gente ou do Ruby, se for o caso do nosso projeto aqui. E ele, quando algum arquivo é modificado e salvo ali no seu projeto, você pode escolher o que deve ser feito quando aquele arquivo for salvo, por exemplo. Ok? Então, como ele diz aí, você pode rodar um comando. Tá? E a gente vai fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que é que isso traz de benefício. Tá certo? Então, primeira coisa, muito importante, vamos dar uma olhada aqui nesse link, que é o link do Guard. Tá aqui o meu GitHub, que a gente vai usar um projetinho que tem aqui para fazer esses exemplos, mas aqui o Guard, ele diz aqui, ó, que o Ruby tem que ser o 2.1 não está mais suportado, né? E tem que ser do 2.3 para cima, ok? Então, a gente precisa ter que lembrar disso aqui quando for trabalhar com o Guard, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui no meu repositório aqui, eu tenho aqui da última aula, inclusive que eu deixo estar gravado aqui no YouTube, esse Tabajara Calculator, tá? Então, eu vou pegar ele aqui e vamos aqui dar um git clone nesse elementinho aqui, o Ruby Tabajara Calculator, e a gente vai trabalhar com ele, tá? Tá aqui, Ruby... porque tem outro aqui, né? Então é Ruby Tabajara. Beleza, então estamos no projeto, é um projeto que a gente fez na última aula aí, que utiliza o RSpec e utiliza também um projetinho Ruby simples, né? Não é Rails, tá certo? Muito bem. Então, a gente pode vir aqui no slide, né? Já vimos a importância. E como é que a gente faz a instalação? Bom, se o Guard é uma gen, a gente pode instalar a gen, como tem aí, gem install Guard, né? Ou simplesmente a gente pode adicionar lá no nosso Genfile, como a gente já conhece do Ruby on Rails. No caso do nosso projeto, vamos dar uma olhada nele aqui, a gente tem também o Genfile, então eu vou colocar aqui na Genfile, ok? Então, gen e Guard. Tranquilo? Feito isso, obviamente, um bundle install aqui, para poder ele fazer a instalação, tranquilo. Então, fizemos a instalação, e a gente agora vai rodar esse bundle exec guard init para ele gerar o guard file, ok? Então, vamos fazer isso para a gente entender melhor o que significa isso. Então, bundle exec, ou simplesmente bundle, né? Mas bundle exec guard init, tem que ser isso mesmo, init. Beleza. Então, feito isso, ele vai gerar o arquivinho guardfile no seu projeto, tá? Na raiz do seu projeto, vamos dar uma olhada aqui. Tá aqui o guardfile, ó. Do mesmo jeito que eu tenho um genfile, onde eu coloco todas as gems do meu projeto, eu tenho um guardfile, que é onde eu configuro o guard para ele funcionar. É aqui onde eu vou dizer o que ele deve fazer quando determinado arquivo, ou determinada pasta, ou determinados arquivos forem alterados e salvos, ok? Então é aqui que a gente faz essa configuração. Muito bem. Então a gente já sabe o que é o guardfile. A gente tem dois links aqui que tem exemplos de guardfile e como configurar a DSL dele completa, caso você queira configurar na mão aí, né? Tá aqui, ó, a configuração, né? Vários exemplos que a gente pode ver. Aqui também um exemplo de um guardfile gigante, mas a gente não vai precisar disso não, porque a gente vai ver que é uma coisa mais simples do que parece. Muito bem. Então, falando nisso, o Guard ele sempre trabalha em conjunto com, a gente chama aqui de friend, né, os amiguinhos do Guard, que é o seguinte, quando você vai trabalhar com o Guard, geralmente você trabalha com ele específico para alguma coisa. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente vai começar trabalhando para verificar os arquivos do RSpec. Porque o que acontece? Num projeto normal, você modifica os arquivos do RSpec com os novos testes, ou modificando os testes, aí você vai lá no terminal, roda os testes, verifica se deu certo. Né? E fica nesse ciclo, modifica os arquivos, roda o RSpec, e modifica os arquivos e roda o RSpec e fica verificando se deu tudo certo. Com o Guard, a gente pode simplesmente dizer que quando a gente altera um arquivo e salve o arquivo
lá no RSpec, ele roda o comando RSpec para a gente verificar se passou tudo direitinho. Então ele evita que você fique digitando o comando guard toda hora, ou melhor, o comando RSpec toda hora, para poder verificar se deu tudo certo, tá? Então a gente tem aqui o plugin os plugins, melhor dizendo, do Guard, os plugins disponíveis, né? Tem 2 links aqui, vamos dar uma olhada rapidinho. Então a gente tem aqui, ó, esses plugins, ó, Guard Bundler, Guard RSpec, que a gente vai usar agora, Minitest, Cucumber, tem vários aqui, tá? E ainda tem esse outro link aqui que você procura direto no RubyGems e também tem vários plugins, tem para todo tipo aí. Se você estiver utilizando JavaScript, Jasmine, no caso aí, para fazer testes, né? Sei lá, Zeus, como tem aqui, o Sais, Compaz, você pode usar, tem vários plugins que você pode usar em conjunto com o Guard. No nosso caso, a gente vai utilizar o plugin que vai ser o Guard RSpec, ok? Então o Guard RSpec está aqui, e como uma gem, a gente simplesmente vai utilizar gem Guard RSpec. Vamos colocar lá no projeto, na gem file. Ok, colocamos aqui, vou rodar o bundle lá apenas para completar a instalação, né? Beleza. E vamos voltar aqui. Agora que a gente já fez essa instalação, o que é que diz aqui no site do Guard RSpec? Veja, ele pede para você rodar o bundle exec guard init, como a gente fez agora há pouco, só que RSpec. Quando a gente roda apenas o init, como a gente fez agora há pouco, né, guard init, ele simplesmente vai adicionar e criar o arquivo guard file, como a gente viu, né? Esse guard file, que é esse arquivo aqui, ok? Agora, no momento em que a gente roda esse comando guard init RSpec, passando o nome do plugin que você já instalou aqui, ou que a gente acabou de instalar, ele vai criar dentro do guard init, do guard file, algumas coisas já prontas para o RSpec. Ok? Então, simplesmente, eu vou rodar o quê? Bundle exec guard init RSpec. Ok? Então, vamos ver. Opa, aqui no terminal. Bundle exec guard init RSpec. Rodou, ele vai lá atualizar o nosso guard file, como ele falou aqui. Ó. E aí, você pode dar uma olhada no guard file, ele já adicionou algumas coisas para a gente aqui. O que importa para a gente aqui é o seguinte. Veja, se a gente olhar... Vou até puxar um pouquinho aqui, cadê você? Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, mais um pouquinho para cá, ok? Então, veja, aqui ele está carregando a DSL e tudo mais, e ele está dizendo o seguinte, ó, fique observando, né, fique monitorando o RSpec Spec Helper, né, lá no RSpec SpecD, ou seja, aqui dentro do diretório spec, que é o diretório padrão do RSpec, ele vai monitorar o arquivo Spec Helper, só que a gente não tem ele aqui, tá? Se fosse no Rails, na hora que a gente instala o RSpec, ele já vem por padrão. Então isso aqui não é nem preciso, né, a gente não vai precisar disso. Monitore também os arquivos de suporte dentro do SpecDir, aqui. E monitore os spec files. O que são os spec files? São aqueles arquivos que tem o underline spec. Então, na verdade, eu não vou precisar dessa linha também. Vou precisar apenas dessa para monitorar. Aqui para os Ruby files, eu vou deixar. Para os do Rails, eu vou tirar. Isso aqui é tudo Rails, ó. Rails não precisa, Capybara não precisa. Então, tudo isso aqui eu posso apagar que eu não vou precisar. Tá? Ele já escreve para a gente, porque se a gente estiver utilizando, por exemplo, o Guard com o Rails, ele já vem várias coisas configuradas ali que ajuda bastante. Mas no nosso caso, eu quero só que ele observe esses arquivos que estão dentro do spec. Então eu vou deixar só isso aqui. Tá? E aí, vamos voltar aqui para o nosso slide. Depois dessa configuração besta, na verdade a gente não precisa nem ter mudado nada ali, eu mudei apenas para explicar, né? A gente vai rodar, que é usar esse bundle exec guard. Ok? Então nesse momento eu vou fazer o quê? Bundle exec guard. Quando eu faço isso, ele vai inicializar, né? Vai iniciar e fica aguardando aqui e monitorando o nosso projeto aqui, ó, que está nessa pasta. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Já que ele está monitorando os arquivos que estão aqui dentro do spec, que é esse aqui, né? Tem um underline spec. Eu vou simplesmente agora fazer uma modificação aqui. Sei lá, ao invés de... Aqui é para somar, né? 2 mais 5, eu vou botar aqui, 3 mais 2, eu vou botar aqui 7, para dar errado. Vou salvar. E aí, nesse momento, a gente olha aqui, ó, e já deu um erro. Tá vendo, ó? Já deu um erro. Tranquilo? Então, veja que ele rodou os testes sem eu pedir. Se eu vir novamente aqui, fizer uma nova alteração, vou voltar para o correto, salvar, ele vai rodar novamente o teste, agora deu tudo certo. Ok? Deu tudo certinho. Então, veja, eu não preciso mais estar rodando os testes aqui toda vez que eu faço uma modificação no arquivo. Por quê? Porque o GuardSpec está fazendo isso para mim. Agora, é claro que isso é uma coisa muito simples, né? Então a gente pode ir melhorando isso como? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, a gente pode ativar as notificações, tá? Principalmente aqui no Mac, eu sei que tem isso para Windows também e para
Linux, o sistema de notificação do sistema operacional, mas eu testei aqui e funcionou direitinho com o Mac, né? Então vamos dar uma olhada nesse terminal Notify Guard. Vamos dar uma olhada aqui nele. A gente tem aqui, ó, terminal Notify Guard. Ele vai ativar pra gente aquela notificação do Mac que aparece aqui no canto sempre que você rodar o Guard e ele fizer realmente algum procedimento, ok? Então você instala ele com o Brew, ok? O meu já está instalado, eu vou parar aqui só para vocês verem. Vamos sair aqui. Vou rodar aqui, mas ele já está instalado. Então deixa ele rodando aí, instalando novamente, ou verificando, né? Aí a gente instala a gem. Essa gem você pode colocar no seu projeto, tá? Para ser uma dependência também, sem problema nenhum. Vamos adicionar aqui. Então vou adicionar aqui na Gemfile, para ele ter acesso às notificações. Então eu tenho que instalar no sistema operacional, tá? O terminal Notifier. E tenho que, obviamente, ativar também aqui a minha gem. Tranquilo? Bom, depois disso, ele diz o seguinte, ó, que você vai ter que ir no seu guard file e adicionar essa linha aqui. Veja que ele não tem aquele guard init adicionando automaticamente, né? A gente vai ter que adicionar na mão. Então eu vou aqui e vou adicionar na mão, dentro do guard file. Ok, aqui é sobre o RSpec, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é sobre o RSpec. E nesse caso aqui vai ser sobre as notificações. O terminal Notifier, que vai ser a parte de notificação. Ok? Deixa eu ver se ele terminou aqui. Ó, beleza, terminou a instalação no sistema operacional. Vou rodar aqui o bundle. Beleza. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acredito que não. Bom, aí é só a gente iniciar novamente o guard. Vou rodar aqui novamente o bundle exec guard. E aí vamos fazer um novo teste, que é simplesmente alterar esse arquivo. Vamos salvar e agora, ó, ele já vai utilizar a notificação do sistema, ó, dando um erro, tá vendo? Porque eu mudei aqui para errado, claro. Ele deu a notificação tranquilamente. E aí se eu colocar agora o valor correto, né, que seria do teste, ele vai salvar também, e agora ok, deu certo. Então, o Guard consegue fazer essas notificações direto no sistema operacional. Tá? Além disso, existem outros plugins que fazem outras coisas, e um deles é esse Guard Live Reload. Ok? Vamos dar uma olhada nele rapidinho, mas ele vai simplesmente servir para o seguinte, ele vai ficar sincronizando o seu browser baseado no seu projeto. Então, na hora que você altera qualquer CSS, qualquer coisa do seu projeto, ele simplesmente vai lá e atualiza para você o browser, para que você não precise ficar dando o reload, ok? Então, tem um projeto aqui já pronto, chamado teste, feito em Rails, ok? Tá aqui o projeto. E nele a gente já tem configurado uma parte aqui deixa eu abrir aqui o projeto, teste. Aqui dentro do Gemfile, eu já adicionei aqui, ó, tanto o Guard como o Guard Live Reload, que está aqui no site, né? Live Reload, ok? Adicionei bonitinho, gerei o Guard File, tá aqui o Guard File. O Live Reload, ele tem o inicializador para o Guard File, então você roda aqui o Guard Init Live Reload, né? Bundle exec Guard Init Live Reload, tá feito também. Então já está tudo configurado, a única coisa que está faltando, ele diz aqui, ó, se a gente estiver utilizando Rails, né? Ou aplicativos baseados no hack, a gente deve fazer o que tem aqui. Então vamos dar uma olhada nessa parte. Ele pede para a gente adicionar aqui o hack Live Reload. A gente vai fazer isso agora. No nosso Gemfile, tá aqui. Vou adicionar aqui embaixo. Vou salvar, ou melhor, vou dar um bundle aqui. Enquanto ele roda aí, a gente vai concluir que ele pede para você ir lá no ambiente de desenvolvimento e colocar isso aqui. Ok? Então vamos pegar isso aqui. Vamos lá no ambiente de desenvolvimento, config, né? Config, environment, desenvolvimento. E vamos colocar essa parte aqui que é a parte da inserção do middleware aqui para fazer o live reload na página da gente, ok? Aí diz que tem umas opções aqui, mas a gente não vai mudar isso por enquanto, tranquilo? Bom, feito isso, deixa eu ver se ele terminou aqui, terminou. Então a gente vai levantar o nosso servidor aqui, ok? Rails S. E a gente precisa levantar o Guard também. Eu vou abrir uma outra aba aqui. Eu poderia estar utilizando o Foreman, mas nesse caso aqui eu vou preferir rodar aqui já direto, tá? Então vamos rodar aqui o bundle exec guard. Então com o guard rodando aqui e a nossa aplicação, opa, não está rodando, o que aconteceu? Foi que eu errei. Hack assert index, deu um erro aqui, né? Deixa eu ver o que foi que eu errei aqui, live reload.
Ah, tá dizendo aqui, ó, se eu estiver utilizando o Better Erro, nesse caso não tá só o primeiro mesmo. Passei batido aqui, tá? Então, feito isso, vamos parar aqui tudo, vamos iniciar de novo. Vou inclusive parar aqui e subir novamente, depois da aplicação aqui, beleza? Então já está funcionando. Agora sim a gente vai conseguir acessar aqui o nosso localhost /users nesse caso. Vamos lá, ok. Eu pedi, né, eu tinha deixado essa configuração já com preto para a gente ver a diferença. Eu vou diminuir aqui, ó. E vou pegar aqui o Sublime e vou também diminuir aqui para a gente ver o auto reload aí, o reload automático. Vou aqui em Assets, Style Sheets e aqui em Scaffold a gente vai alterar aqui, por exemplo, a cor para branco. Quando eu salvar, ele vai e já alterou para branco. Então veja que eu não estou fazendo mais reload aqui, né? Simplesmente você mudar a cor e salvar, ele já faz a alteração. Então, para a galera aí que é de front-end, isso aqui é uma maravilha, né? Porque ele já faz esse reload automático, ok? Bom, então o Guard é isso, ele monitora arquivos do seu projeto e executa alguma coisa na medida em que você vai trabalhando nesses arquivos, ok? Então é isso, e valeu galera, a fonte que eu usei foi essa daqui, vocês podem dar uma consultada, e até a próxima.